Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um universo que todo mundo que cria ou consome conteúdo na internet acha que entende, mas que, na verdade, é cheio de surpresas. O direito autoral no Brasil. Uhum. Para nos guiar, a gente tem uma análise bem profunda do especialista Marcos Vasconhoves. E a nossa missão aqui é simples. Vamos separar o mito da realidade. Isso. Tentar descobrir o que é realmente protegido, como essa proteção nasce e, talvez o mais importante, onde ela termina. E essa missão é urgente, né? Na era digital, a linha entre quem cria e quem consome ficou muito tênue. Totalmente. E o ponto de partida para organizar a conversa, que o material deixa bem claro, é entender que propriedade intelectual é um conceito amplo. É quase um guarda-chuva, assim. Certo. E debaixo dele, existem dois mundos bem diferentes que as pessoas costumam misturar. Ok, vamos começar por aí então. De um lado, a gente tem a propriedade industrial e do outro, o direito autoral. Exato. Intuitivamente, parecem coisas parecidas, mas na prática são bem distintas. Como a gente pode visualizar essa diferença? Olha, a melhor forma de pensar nisso é voltar no tempo até Gutenberg. A invenção dele, a prensa com tipos móveis. Certo, a máquina. A máquina, aquela tecnologia genial que mudou o mundo. Isso é propriedade industrial. É uma solução técnica, uma inovação, algo que se protege com uma patente. Tem uma aplicação prática, industrial. Perfeito. Agora, o livro que essa prensa imprime, a história que é contada, a forma como as palavras são organizadas para expressar uma ideia, isso é direito autoral. Ah, entendi. Então, a propriedade industrial protege a ferramenta, a tecnologia, o como se faz algo. Isso. E o direito autoral protege a expressão, a obra, o que é comunicado com aquela ferramenta. Exatamente. Isso já organiza bem as ideias. Mas tem outra confusão muito comum, que eu mesma fazia, que é usar direito autoral e copyright como se fossem a mesma coisa. Pelo visto, não são. Não são mesmo, e a diferença é, assim, filosófica. Está na raiz de cada sistema. O copyright, que nasceu lá na Inglaterra no século XVIII, tem uma origem muito pragmática. O nome já diz, né? Direito de cópia. Já entrega tudo. Ele surgiu para proteger o investimento dos impressores, dos editores, garantindo a eles um monopólio temporário sobre a exploração econômica da obra. O foco sempre foi o negócio. A materialidade da cópia. A materialidade é a visão que prevalece nos Estados Unidos e em outros países de tradição anglo-saxônica. E o nosso sistema, o direito de autor, qual é a filosofia por trás dele? O nosso, que segue a tradição europeia continental da Convenção de Berna de 1886, ele parte de um lugar completamente diferente. Ah, é. Ele enxerga a obra como uma extensão da personalidade do criador. É uma visão mais romântica, se quiser. A proteção não nasce do interesse econômico, mas do ato da criação. Do ato em si. Do ato em si. E por isso o nosso sistema dá uma importância imensa a uma categoria de direitos que quase não existe no sistema de copyright, que são os direitos morais. Esse elo pessoal com a obra. Isso nos leva para a questão prática de como tudo funciona aqui no Brasil. A nossa Constituição de 88 trata o direito do autor como um direito fundamental. Sim, está lá no artigo 5º. E temos leis específicas para isso, incluindo uma para software, o que eu acho interessante. A lei vê o código de um programa mais como uma obra literária do que como uma invenção. É uma abordagem bem particular, não é? Dentro do software, a lei protege a expressão do código-fonte, a forma como ele foi escrito. Entendi. Mas o ponto mais, eu diria, radical e contraintuitivo da nossa lei, e que causa muita confusão, é sobre como a proteção começa. A pergunta de $1 milhão é sempre: eu preciso registrar minha música, meu texto, para ter direito sobre eles? E a resposta instintiva de todo mundo seria sim, é claro. Mas não é bem assim, né? A resposta, de acordo com a lei, é um sonoro não. O registro na Biblioteca Nacional ou em outras instituições é totalmente opcional. Opcional. Ele serve como uma prova robusta de autoria, mas não é o que cria o direito. Espera um pouco, isso parece muito arriscado. Quer dizer que, se eu escrever um poema num guardanapo, mostrar para os meus amigos e alguém fotografar e registrar antes de mim, eu perco meu direito? Como a proteção começa, de fato, se não é com registro? Essa é a questão central.
O direito nasce com a criação da obra, no momento em que ela é exteriorizada, fixada em algum suporte. O guardanapo, no caso. O guardanapo, um arquivo de computador, uma tela. E a proteção legal se consolida com a publicação ou divulgação, a partir do momento em que você torna sua obra acessível ao público de alguma forma. Postando num blog, por exemplo. Postando num blog, apresentando a tese na universidade, publicando um livro, ela está protegida. Mas e o meu exemplo do guardanapo? Como eu provo que sou a autora? O registro não serve justamente para evitar essa dor de cabeça? Exatamente. Registro é o que a lei chama de declaratório. Ele não cria o direito, mas ele declara publicamente que em determinada data você se afirmou como autora daquela obra. Ah, ele inverte o ônus da prova. Perfeito. Se alguém te acusar de plágio, é a outra pessoa que terá que provar que criou a obra antes de você. Sem o registro, numa disputa, você vai ter que usar outros meios para provar sua autoria. E-mails, rascunhos com data, testemunhas. Entendi. O registro é, na prática, uma apólice de seguro. Uma segurança jurídica. É isso. Mas a ausência dele não significa ausência de proteção. Isso é muito poderoso. E o mais incrível é que essa proteção automática não vale só aqui. Ela tem um alcance global, não é? Sim. Por conta da Convenção de Berna, da qual o Brasil e mais de 170 países fazem parte. O princípio é o da reciprocidade. Uma obra publicada pela primeira vez no Brasil está automaticamente protegida em todos os outros países signatários. Uau! Então, meu post de blog, em tese, está protegido de Paris a Tóquio no momento em que eu clico em publicar. Em tese, sim. Ok, então a proteção é ampla e automática. Mas o que exatamente essa proteção significa? Não é uma coisa só, né? O material fala que é como uma moeda com dois lados. Perfeito. A lei divide os direitos do autor em duas categorias bem distintas: os direitos morais e os direitos patrimoniais. Entender essa dualidade é a chave para entender o sistema todo. Vamos começar pelo lado que o nosso sistema valoriza tanto, então. Os direitos morais. Os direitos morais são a alma da obra, aquele vínculo pessoal que a gente falou. A característica principal deles, e isso é muito forte, é que são inalienáveis e irrenunciáveis. Inalienáveis e irrenunciáveis. O autor não pode vender, doar ou abrir mão desses direitos. Mesmo que um contrato diga o contrário, essa cláusula seria nula. Eles acompanham o autor para sempre. E que direitos são esses na prática? São vários. O mais conhecido é o direito de paternidade, o de ter seu nome sempre ligado à obra. Certo. Ninguém pode publicar seu livro como se fosse de outra pessoa. Outro importantíssimo é o direito à integridade. O autor pode se opor a qualquer modificação na obra que possa prejudicar sua reputação ou a essência da criação. Tipo um cineasta que não gosta do corte que o estúdio fez no filme dele? Exatamente esse o caso. E tem também o direito de retirada, que permite ao autor, em situações específicas, tirar sua obra de circulação. Certo. Se os morais são a alma, os patrimoniais são a parte mais terrena, digamos. É a dimensão econômica. Exato. Os direitos patrimoniais dão ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra. Ou seja, ganhar dinheiro com ela. Isso. É o direito de autorizar ou proibir a reprodução, a distribuição, a tradução, a adaptação para outra mídia, qualquer forma de uso econômico. E ao contrário dos morais, esses sim podem ser negociados, vendidos, licenciados. É o que um músico faz quando assina com uma gravadora. Precisamente. E esses direitos não são eternos, eles têm um prazo de validade. Qual é a regra? A regra geral é que os direitos patrimoniais duram por toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte. E essa contagem começa em 1º de janeiro do ano seguinte. 70 anos? Sim, é um padrão internacional. A ideia é garantir que não apenas o autor, mas também seus herdeiros diretos, como filhos e talvez netos, possam se beneficiar do trabalho. Depois desse período, a obra cai em domínio público. E o domínio público é fundamental. Significa que a obra passa a pertencer a toda a humanidade, certo? Exato.
Qualquer um pode copiar, traduzir, adaptar, usar livremente sem pedir autorização nem pagar nada. É o que permite que a gente tenha acesso livre às obras de Machado de Assis ou Beethoven. É o mecanismo que garante que a cultura continue circulando e se renovando. Ok, entendemos o que é protegido e como, mas tão importante quanto isso é entender o que não é protegido. E aqui tem uma regra de ouro, talvez o conceito mais central de toda essa área. Sem dúvida. E a regra é: o direito autoral protege a forma de expressão da ideia, nunca a ideia em si. A expressão da ideia, não a ideia? Isso. As ideias em seu estado abstrato devem ser completamente livres. É o que permite que a ciência, a arte e a cultura evoluam. Isso parece um pouco abstrato. Como funciona na prática? Pensa no mundo dos negócios. Se a ideia de um aplicativo para pedir carona fosse protegida, só existiria uma empresa no mundo fazendo isso. Verdade. Ou, se a ideia de uma história sobre um menino bruxo que vai para uma escola de magia fosse protegida, só teríamos Harry Potter. A lei protege a execução, a versão única, os personagens que a J.K. Rowling escreveu, mas não a ideia geral. Entendi. Protege-se a concretização, não a abstração. Perfeito. E a nossa lei é bem clara sobre o que fica de fora, né? Ela lista explicitamente várias coisas. Sim. A lei exclui da proteção, por exemplo, procedimentos, sistemas, métodos, conceitos matemáticos. Certo. Também ficam de fora esquemas para jogos ou negócios, formulários em branco, textos de leis e decisões judiciais. E até nomes e títulos isolados. Você não pode ter o monopólio do título História de Amor. Faz sentido. Além do que não é protegido, existem as limitações, que são os casos em que a gente pode usar um trecho de uma obra que é protegida sem precisar de autorização. Exato. E essa é a parte mais prática para o dia a dia de todo mundo. Com certeza. Essas limitações existem para criar um equilíbrio. O direito do autor não é absoluto. Ele precisa conviver com outros direitos fundamentais, como o direito à educação, à informação, à liberdade de expressão. Quais são os exemplos mais comuns que a gente encontra? O mais famoso é a citação. Você pode citar trechos de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou debate, desde que indique o autor e a fonte. É a base do trabalho acadêmico. E jornalístico. Outro uso comum é a reprodução de pequenos trechos para uso privado, sem fins lucrativos. Tirar uma cópia de um capítulo de livro para estudar, por exemplo. E no mundo da internet, com memes e remixes, como a lei vê isso? Aí a gente entra no campo das paráfrases e paródias. Elas são permitidas, desde que não sejam uma simples cópia disfarçada e que não tenham o objetivo de ofender o autor ou desacreditar a obra original. A paródia é vista como uma obra nova, então? Exato, uma criação que se apoia na original para fazer humor ou crítica. É um equilíbrio delicado. Muitos memes vivem nessa zona cinzenta, mas a lógica da paródia costuma protegê-los. E existem outras situações mais específicas, mais bem interessantes que a lei permite? Sim. Por exemplo, a representação de obras que estão permanentemente em locais públicos. Você pode fotografar uma estátua numa praça sem problemas. Ah, que interessante! E outra limitação muito importante é que permite a reprodução de obras em braille ou outros formatos acessíveis para uso exclusivo de deficientes visuais sem fins comerciais. São exceções que mostram a função social do direito autoral. Uau! Juntando todas essas peças, qual é a grande lição que a gente tira disso tudo? A grande lição, eu acho, é que a legislação de direito autoral é uma busca constante por equilíbrio. Ela não é um muro de proibições. Certo. É uma ferramenta complexa que tenta, de um lado, recompensar e incentivar o criador e, do outro, garantir que a sociedade tenha acesso ao conhecimento e à cultura para poder seguir em frente. É uma conversa permanente entre o interesse privado do autor e o interesse público da coletividade. Uma conversa que fica mais complexa a cada dia. Então, para fechar, eu queria deixar uma provocação para quem nos ouve. Nós falamos sobre a autoria como algo ligado à pessoa, ao indivíduo. Mas a própria análise que a gente usou menciona outros tipos, em coautoria ou até coletiva, quando uma empresa organiza uma equipe para criar um software. Pensando nisso, e com o avanço de tecnologias como a inteligência artificial, que já geram textos, músicas, imagens, como o nosso conceito de autor vai precisar evoluir? Uma máquina pode ser autora? De quem são os direitos sobre uma obra criada por um algoritmo? Essa é a fronteira que a gente está começando a explorar agora.